Eu convido você agora a estar abrindo a tua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. O tema dessa mensagem nessa noite é Sinais na Igreja da Volta de Cristo. Então nós vamos falar acerca dos sinais que estão acontecendo no meio da igreja, que sinalizam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós podemos estar lendo a partir do versículo de número 9. Versículo 8. Glória a Deus, aleluias. Amém, amados? Todos acharam? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor assim: mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Os irmãos podem se assentar. Queridos, nós vemos Jesus falar acerca dos princípios das dores. E é muito interessante que quando ele começa aqui no versículo 9, a partir do versículo 9 que nós começamos a ler, ele começa a apontar para algumas coisas que vão acontecer, não lá fora, mas no meio da igreja. Nós temos o costume de falar sobre os acontecimentos mundiais, olhamos lá para fora, falamos sobre a imoralidade, né? Os sinais relativos à área científica, que tem crescido muito, falamos da falta de amor, entre tantas outras coisas, mas quais são os sinais relativos à igreja que indicam a volta de Cristo? Será que nós estamos realmente atentos ao que está acontecendo no nosso contexto? O que está acontecendo no nosso meio? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Mas uma coisa eu posso te dizer: nós somos a noiva do Cordeiro, e Jesus não deixará a sua noiva desavisada. Creia nisso. Somos a noiva do Cordeiro, e Jesus não nos deixará desavisado. Existem dois povos, irmãos, que Deus ele trata de forma distinta e diretamente. Deus trata com Israel por causa da aliança que foi feita lá com Abraão. Israel é o relógio de Deus. Quando nós olhamos lá para Lucas, no capítulo 21, o Senhor ele fala assim, versículo 29 e 31, e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e todas as árvores, quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está perto, já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Então o Senhor nos leva a olhar para a nação de Israel. A figueira é um símbolo de Israel, assim como o urso é um símbolo da Rússia, um panda gigante é o símbolo da China. Nós olhamos os americanos, é a águia com a cabeça branca. Então Deus trata com Israel, né, e trata com a igreja. Os israelenses, para eles, os sinais políticos em torno, né, as suas nações ali em torno, é o termômetro espiritual da volta de Jesus. Agora, e para nós, como igreja, né, os sinais apontam para os acontecimentos no nosso meio. A forma como a igreja está agindo no mundo, a forma como nós, como igreja, estamos cumprindo o nosso papel. Então Deus ele trata diretamente conosco. Agora, quando a gente vai para o texto bíblico, nós vemos que no que tange acerca do arrebatamento da igreja, a Bíblia fala 8 vezes mais da segunda vinda
do que fala da primeira. Por que será, irmãos? Por que o Senhor nos alertou tanto acerca da segunda vinda? São aproximadamente 2.800 versículos falando acerca do arrebatamento da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: crer na salvação e ignorar o arrebatamento nos remete a uma falsa fé. Não adianta estarmos aqui dentro crendo na salvação, mas não esperar o arrebatamento, não sonhar com o arrebatamento, não viver um arrebatamento, aguardando o retorno do Senhor. Todos os meses nós participamos da ceia do Senhor, não é isso? Todos os meses participamos do pão, do sangue. Isso é um símbolo que antecipa o arrebatamento. Por quê? Quando nós participamos, nós anunciamos a morte e anunciamos também a volta. Anunciamos a morte e anunciamos a volta. Quando a gente olha lá para o capítulo 3 de Apocalipse, ele vai nos falar acerca da brevidade da sua volta. Quando nós olhamos para Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo diz o seguinte: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Só que isso foi escrito há quanto tempo atrás, irmãos? Os homens lá atrás, eles já tinham a noção que o Senhor estava perto, estava próximo. Quando olhamos para o capítulo 1 de Apocalipse, diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, quando nós olhamos no contexto da igreja, a Bíblia vai nos mostrar sinais dentro do corpo de Cristo que apontam para o retorno do Senhor Jesus. Nós podemos elencar em primeiro lugar o descrédito da vinda de Cristo. Cada vez mais tem crescido o número de pessoas que não acreditam no arrebatamento. Também tem crescido o número de pessoas que vivem como se ele nunca mais fosse retornar. Como isso é possível? A nossa geração não prega sobre arrebatamento. A nossa geração não conhece sobre o assunto. A nossa geração, ela se apresenta como uma geração que não aguarda o retorno de Jesus. E isso é gravíssimo. Quantas pessoas, irmãos, estão dentro das igrejas sem pensar, sem acreditar no retorno do Senhor? Quantas irmãs são casadas aqui? Amém. Tem alguma solteira aqui que pretende se casar? Ou que está prestes a se casar? Amém, glória a Deus. Maravilha, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi o dia do seu casamento? Correria? Eu nem me lembro quanto tempo eu esperei, gente. Sofri, mas a vitória veio, em nome de Jesus. Como foi o dia do seu casamento? Vai no salão, faz o cabelo, vê isso, vê aquilo, corre daqui, corre para lá. Nós parecemos uma noiva que não se preocupa com o dia do seu casamento. A igreja está vivendo momentos como se Jesus não fosse voltar. E, no entanto, ele espera uma noiva adornada, uma noiva santificada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. 1 Pedro, capítulo 3, ele diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias e de ouro, na compostura dos vestidos. Pedro está dizendo o seguinte: não viva para os seus desejos. Nós precisamos, irmãos, nos preocupar com santidade. Com santidade, queridos. Colocaram aqui uma água abençoada para mim. Se eu colocar aqui dentro uma gota de esgoto, você bebe? Alguém bebe? Ninguém quer. Ninguém quer. Mas nós fazemos isso com o Senhor sempre. Queremos apresentar uma vida ao Senhor meia boca. Amados, Ele vem buscar uma igreja santificada, uma igreja santa, uma igreja pura.
Amém? Quando nós olhamos a palavra, nós concluímos que 100% dos sinais já se cumpriram ou estão em andamento. Nós não podemos negligenciar o que tem acontecido no meio do corpo de Cristo. Judas diz assim: os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Judas está falando acerca de pessoas descrentes, de homens sensuais que andam em libertinagem nos últimos tempos. Amados, olha o que Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo no capítulo 3, isso aqui me estremece. Ele disse assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Eu imagino Paulo sentando com Timóteo e enxergando os nossos dias. E ele continua dizendo: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E aí vem uma recomendação: destes afasta-te. Tempos difíceis que antecedem o arrebatamento da igreja. Paulo está dizendo para nós o seguinte: vai ficar difícil de viver. É isso que Paulo está dizendo. Só para nós cristãos, irmãos, está difícil ou não está? Está complicado ou não está? Pastor Júlio, está difícil ou não está? Pastor Geraldo, cadê ele? Ali. Está difícil ou não está, meu amado? Está difícil, vai ficando difícil. E aí, quando a gente olha João 14, Jesus falando que voltaria, vou preparar lugar, mas eu volto, para onde eu estiver, vocês também vão estar comigo. Jesus alertando sobre a volta. Abacuque, lá no capítulo 3, no versículo 3, Abacuque também, ele tem uma visão da volta de Cristo, é um sinal da volta do Senhor Jesus. Então, amados, nos últimos dias, muitos vão desacreditar da volta do Senhor Jesus. Quem? Quem está lá fora? Não, é um sinal que vai acontecer aqui dentro, é dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. A Bíblia nos fala também, irmãos, que a iniquidade iria se multiplicar, né? A iniquidade iria se multiplicar. E quando nós olhamos o panorama mundial, o que a gente enxerga? O que nós enxergamos no panorama mundial, irmãos? A iniquidade, ela cresceu de uma forma estrondosa. E nós temos a sensação de que tudo isso vem desembocar aqui dentro. Nós temos a sensação que tudo que está lá fora vem desembocando dentro da igreja. E, no entanto, a palavra diz o seguinte: olha, não se conformeis com o mundo, não é isso? A Bíblia nos ensina isso. Irmão, se conformar é tomar forma. Essa água tomou a forma do copo. Se você colocar ela em outro recipiente, ela vai tomar a forma do mesmo jeito. É como se nós pegássemos uma bola de futebol aí, quem gosta de futebol, vai entender bem o que eu vou falar agora. Se ela estiver vazia e você empurrar a sua mão, ela vai tomar a forma da sua mão. Mas se ela estiver cheia, você não consegue formalizar a tua mão ali. Por quê? Porque ela está cheia. Assim é a nossa vida, amados. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos nos conformar, tomar forma da iniquidade lá de fora. Amém? Nós não nos incomodamos mais, irmãos, com as coisas. O pecado anda do nosso lado e a gente já não se incomoda mais. E quando eu olho os textos bíblicos, eu vejo João Batista perdendo a cabeça, porque ele estava denunciando o adultério de Herodes. E hoje nós nos conformamos
Iniquidade, querido, é o pecado se transformando em cultura, se transformando em hábito, se transformando em uma prática diária. Todos nós pecamos, nos arrependemos, mas quando a pessoa vive em iniquidade, ela está transformando aquele pecado em cultura, ela passa a viver aquilo. E aí nós olhamos para Isaías, capítulo 5, ele diz assim: ai dos que puxam a iniquidade com as cordas da vaidade, e o pecado com tirantes de carro, e dizem: avise, acabe a sua obra, para que vejamos, e aproxima-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Isaías está falando, sabe de quê? Do relativismo que nós estamos vivendo hoje. Isaías está falando de um tempo que cada um tem a sua própria verdade. Isso vai englobar valores, doutrina, vai englobar crença. É um fenômeno mundial que se chama de emancipação. E esse fenômeno diz o seguinte: a sua verdade é verdade para você, e a minha verdade é verdade para mim. Eu não vou falar da tua verdade e você não vai falar da minha verdade, mas isso não vale para a igreja de Cristo, porque nós somos guiados pela palavra, somos guiados pelo Espírito, e a verdade é o Senhor Jesus. Pode valer para os outros, para nós não. Nós temos uma verdade absoluta. Amém, queridos? Amém? Então a tua verdade é Cristo. Não relativize, não vale para você. A verdade, amados, é que a iniquidade se multiplicou muito e nós estamos perdendo a proximidade com Deus. Quando olhamos para o Salmo 40, nós vamos ver o salmista falar sobre isso, tratar sobre isso. Quando olhamos para Isaías, no capítulo 59, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Precisamos urgentemente de santidade. Precisamos urgentemente de buscar a santificação. Por quê? Porque queremos tirar o cisco do olho do irmão, mas esquecemos da trave que está nos nossos olhos. E esta trave nos faz perder a visão. Nós queremos olhar para a grama do vizinho que está verde. Olha para a sua, olha para a tua vida, busca a santidade. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. A iniquidade, ela não pode se tornar cultura na nossa vida. O pecado não pode se tornar uma prática diária. Perfeição só no céu. Perfeito só o Senhor. Mas nós temos ao nosso favor o artifício do arrependimento. Amém, queridos? Este é um sinal da volta de Jesus. Mas, pastor, vai acontecer aonde? No contexto da igreja. Em terceiro lugar, a Bíblia nos fala no capítulo 24 de Mateus, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O terceiro sinal é o esfriamento do amor. Irmãos, Jesus não está falando do mundo, está falando da igreja, está falando de nós. Essa palavra aqui é para mim e é para você. Por se multiplicar a iniquidade, lembra do que eu falei da cultura? Quando o pecado se torna uma prática, quando isso vira uma cultura, o amor vai se esfriar. Jesus não está falando de sentimento, não é isso. Jesus está falando de essência. Jesus está falando de comprometimento com a vida cristã, né? Quando a iniquidade se multiplica, a essência vai embora, o comprometimento vai embora. Que dirá o amor próximo, irmãos?
Nós não percebemos mais quando um irmão assíduo deixa de vir à igreja ou ele abandona a igreja. Nós não percebemos. Nós não choramos mais quando os irmãos desviam. Quando alguém tropeça, nós deixamos para lá. Riscamos da nossa agenda. Viramos a cara e andamos do outro lado da calçada. Por quê? Porque a iniquidade ela vem desembocando dentro da igreja. E nós precisamos estar atento a isso. Um sinal claro, irmãos, do esfriamento do amor. O culto virou um encontro social, show musical, apresentações, palestras de autoajuda e tudo mais. E, no entanto, a essência da vida está na palavra de Deus. Amém? Nós maratonamos uma série, maratonamos um filme, mas em um dia nós não lemos um capítulo inteiro da Bíblia. Isso é realidade no meio do povo de Deus. Ficamos até altas horas na internet, mas em 10 minutos de joelho nós dormimos. O dedinho vai passando o TikTok o tempo todo. Mas se nós não tivermos cuidado, aonde que nós vamos parar, irmãos? Aonde que nós vamos parar? Nós estamos em crise, é melhor falar da vida dos outros do que nós falarmos de Jesus. Isso é estatístico e está comprovado. As pessoas, quando se reúnem para falar da vida dos outros. Já que nós vamos falar da vida dos outros, que isso é uma estatística, ninguém foge dela, então vamos falar de Cristo. Vamos falar da vida de Cristo. Não é isso? Vamos gastar o nosso tempo dessa forma, irmãos, isso ficou muito nítido. E na época da pandemia, né, principalmente, diante de tantas restrições que nós tivemos, as praias estavam cheias, os shoppings estavam cheios, né? Os ônibus estavam cheios, mas eu não posso ir para a igreja, porque lá eu vou pegar Covid. O amor se esfriando, aonde? Aqui dentro. Queridos, presta atenção nisso, enquanto Deus não for a fonte, viveremos de migalhas. E, no entanto, a palavra diz que a fonte é inesgotável. Enquanto Deus não for a sua fonte, você viverá de migalha. Entenda isso, em nome de Jesus. Não permita que essas coisas venham entrando no teu coração e destruindo a palavra que está dentro de você. Todos esses sinais que nós estamos falando não é de quem está lá fora, mas é de quem está aqui dentro. Vai acontecer, pastor? Vai. Que isso, pastor? Vai acontecer. Está tudo escrito. E aí nós podemos também falar acerca da apostasia. Mas o que é isso, pastor? É abandonar a fé. É negar a verdade, sabendo o que é a verdade e transformando essa verdade numa mentira. Nós temos exemplos claros aí, irmãos. Irmãos, só pode apostatar da fé quem conhece a fé. Ímpio não apostata de nada. Então a Bíblia fala de nós. Temos exemplos, irmãos, de pastores que apostataram da fé. Exemplos recentes de cantores que apostataram da fé. Nós cantamos as suas músicas até hoje, mas aquela verdade deixou de ser verdade e agora pega e transforma isso numa mentira. Nós precisamos compreender, irmãos, que nem todo mundo que se afastou de Cristo, se enfraqueceu por algum motivo, apostatou da fé. Precisamos fazer essa separação, mas existem muitos hoje no nosso meio que já estão transformando essa verdade em mentira. Viva a verdade de Cristo em nome de Jesus. Paulo ele vai dizer lá em Atos acerca de lobos vorazes. No capítulo 20 ele diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida,
entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vocês, de vós. Olha a palavra de Paulo para os bispos, para os pastores. Fiquem de olho, entrarão lobos vorazes, do meio de vocês vão levantar pessoas que vão tentar transformar a verdade em mentira. Não é isso que ele está dizendo aqui? Entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Amados, nós vemos isso todos os dias acontecendo e precisamos estar atentos à apostasia, para nós não estarmos neste mesmo caminho. Vai acontecer? Vai acontecer, mas de que lado você vai estar? Timóteo diz que dariam ouvidos a demônios. 2 Timóteo 4, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Uma geração que não escuta a Bíblia. Uma geração onde a verdade dói no coração. Uma geração que muda a palavra ao seu bel prazer, simplesmente para que os seus desejos e vontades sejam feitos. Nós estamos vendo isso, irmãos, mas nós precisamos ter a certeza de que Jesus, ele vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma igreja santa. De que lado que nós estamos? Quando nós olhamos mais adiante no Evangelho de Lucas, no capítulo 25, nós vemos a palavra falando acerca das 10 virgens. E o texto diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando a sua lâmpada, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Quando nós lemos esse texto, nós entendemos perfeitamente os sinais que vão anteceder a volta de Cristo acontecendo no meio da igreja. Por quê? Porque o texto diz: 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, 5 com azeite, 5 sem azeite. Ou seja, existem pessoas que vão entrar pelo caminho, transfigurando nas suas vidas os sinais que nós falamos aqui. Pastor, vai acontecer aqui? Vai acontecer no meio da igreja. Mas de que lado que você vai estar? Como está a tua lamparina? Tem azeite? Azeite é símbolo do Espírito. E aí nós falamos acerca do último fato, que é o derramamento do Espírito. Aonde? No meio da igreja. Joel, ele diz o seguinte: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão, os nossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visão. Amados, o avivamento será sobrenatural, será para nós, vai ser algo em comum nos últimos dias, será algo poderoso, será para um remanescente fiel, para aqueles que realmente estão aos pés da cruz. Não será para aquele que já apostatou da fé, não será para aquele que não acredita na volta,
Não será para aquele que já deixou o amor embora, não, mas é para aquele que está perseverando nos pés de Cristo. Virá um avivamento, irmãos, sobre a igreja. E aí quando nós olhamos lá para a parábola das 10 virgens, nós vemos que pessoas ali estavam cheias do Espírito, estavam com azeite. Então é possível nós aguardarmos a volta de Cristo, cheios do Espírito Santo de Deus. Nos faz pensar, irmãos, 10 virgens não adormeceram apenas as que estavam frias na fé. Não adormeceram as que estavam apostatando da fé. As fervorosas também adormeceram. Todas dormiram, e qual era o diferencial? Senão a presença do Espírito Santo na vida. Quando teve o grito, todas despertaram. E nós precisamos estar atento a este grito. Queridos, quando o noivo vinha chegando, não tinha um WhatsApp para dizer, olha, está chegando. O carro está virando a esquina. Ficava uma pessoa em cada esquina gritando, lá vem o noivo. Aí o outro escutava, lá vem o noivo. Até chegar onde estava a noiva. Os sinais aí estão ecoando nos nossos ouvidos, dizendo, Jesus está voltando. Não coloque apenas os seus olhos nos sinais que estão acontecendo lá fora, mas coloque os teus olhos nos sinais que estão acontecendo dentro da igreja. Para quê? Para que você não esteja do lado das loucas, mas que você esteja do lado das prudentes. Por quê, pastor? Porque vai acontecer no meio da igreja. Nem todo mundo que me chama de Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nem todo mundo. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos, um será deixado, o outro será levado. Sempre a Bíblia mostrando essa proporção. Agora, cabe a nós, irmãos, nos rendermos a cada dia ao Senhor Jesus e vivermos verdadeiramente a palavra, irmãos. Não será um tempo da igreja bíblica cristã, não será o tempo de um homem, será o tempo do Espírito Santo de Deus. Aonde houver um coração sedento, o Espírito será derramado. Por quê? Porque se não for assim, se os dias não forem abreviados, nós não resistiríamos, irmãos. E a palavra nos garante isso. Será um avivamento real. Quando nós olhamos em Isaías 44, versículo 3 e 4, ele diz, porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros de águas, e será um avivamento tremendo. Amém? Não viva de qualquer maneira, mas viva esperando o arrebatamento da igreja. Aguarde com ansiosidade. Sonhe com a volta de Cristo. Imagine a volta de Cristo. Faça um check-up em você mesmo. Como que eu estou vivendo? Será que eu estou apresentando para o Senhor um copo com uma gotinha de sujeira? Como está a minha vida? Ah, mas Jesus vai voltar depois de quantos anos? 50 anos? Pode voltar amanhã, hoje. Irmãos, nós não temos futuro. Passado já foi. Futuro, quem tem futuro? Fazemos 1 milhão de planejamento, mas o que nós temos é o presente, é o agora. Estamos aqui, eu e você, e o amanhã? Pertence a quem? Quem te garante? Quem me garante? Quem tem garantia que amanhã vai estar aqui? E o que você tem preparado, para quem será? Quando o Senhor olhar para as suas mãos, o que vai ter nas suas mãos? Murmuração, ingratidão, iniquidade, concupiscência? O que você tem preparado e para quem será?
Fique atento aos sinais que a palavra de Deus está nos mostrando que estão acontecendo. Com o advento da internet, irmãos, nós vemos quantas coisas estão acontecendo por aí. Dentro de locais que dizem que estão reunidos para adorar o Senhor, mas a gente não consegue acreditar. A gente vê certas coisas na internet que a Bíblia não deve estar ali dentro, não é possível. Cabe a nós a responsabilidade de vivermos uma vida santificada diante do Senhor. Como? Persevere na oração. Jejue. Busque na palavra, dia e noite. Viva em espírito de oração. Quantas vezes eu falei isso aqui? Às vezes você está indo para o emprego, dentro do trabalho, no ônibus. Não fica prestando atenção na Brasília de cor amarela que está passando do outro lado. Esteja ligado com o Senhor, fala com o Senhor o tempo todo. Vai se alimentando, a fonte é inesgotável. Enquanto Deus for a nossa fonte, nós vamos viver na plenitude do Espírito. Em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé. Irmãos, esta é uma palavra para nos sacudir. Para nos sacudir. E nos fazer pensar como está a nossa vida. E nós já estamos ouvindo o grito. Quando o noivo chegar, não vai dar tempo de sair correndo para se encher do Espírito Santo. O Espírito vai ser tirado. Quem tiver ligado a ele cheio vai junto. Quem tiver com a lamparina sem azeite, elas não levaram pouco azeite. O texto diz que elas não levaram azeite nenhum. Então não perca o seu tempo. Busque ao Senhor. Tem um pregador norte-americano que ele diz uma coisa muito interessante, eu sempre gosto de recitar isso. Ele diz o seguinte: moralidade mínima volta para o mundo. O que ele quer dizer com isso? Às vezes nós vivemos assim: opa, aqui eu posso ir, opa, aqui eu posso ir. Não viva no limite, mas mergulhe no Espírito. Uma vez que você abandonou o mundo, abandone realmente de vez. O Senhor, Ele tem mais para nós, irmãos. Será que nós esperamos melhora aqui nesse mundo? Aquilo que nós não imaginávamos já está batendo na nossa porta, hein? Já está batendo na nossa porta e quem sabe, né? Quem sabe nós já não estaremos mais reunidos assim. Perseguição já está batendo na nossa porta. Já está batendo. Nós não podemos viver por aí como se nada tivesse acontecendo. Sabe por quê? Eu vou cuidar da minha salvação, você da tua. A Bíblia diz que a salvação ela é individual. Individual. Para que você cuide dela. O que está em jogo, irmãos, é a nossa vida eterna. Tudo vai perecer. Aqui o ferrugem come tudo. O bicho come tudo. Mas a palavra nos garante uma vida eterna na glória com o Senhor. Disso nós temos certeza. E aí a palavra vem e nos diz: olha, se você espera pelo Senhor somente aqui nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, não espere do Senhor apenas nesta vida. Amém? Espere para a vida futura. Espere para o arrebatamento, quando o Senhor virá nos ares para resgatar a tua igreja. Esteja do lado das virgens prudentes, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos comigo.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos garante vitória, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Somos gratos a Ti, Senhor, porque a todo instante, Senhor, a Tua palavra nos puxa para o trilho, Senhor. E nós abrimos os nossos corações diante de Ti, Pai, e dizemos: Senhor, nos enche do Teu Espírito Santo, Pai. Mortifica a nossa carne a cada dia, Senhor, para vivermos em espírito, Senhor, contigo. Nos ajuda, Senhor, a nos desvencilharmos de tudo aquilo, Senhor, que nos atrapalha nessa caminhada, Deus. Em nome de Jesus Cristo, repara as brechas, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Traga a revelação, Senhor, às nossas vidas, daquilo que precisa ser, Senhor, consertado em nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Porque quando o grande dia chegar, Senhor da glória, nós queremos estar com as nossas lamparinas cheias do Teu Espírito Santo. Quando o avivamento chegar, Senhor, nós queremos estar dispostos a receber, ó Deus, mais de Ti, Senhor. Por isso eu te entrego a Tua igreja nas Tuas mãos e peço, Senhor, visita cada coração aqui nesta noite, cada um na sua dificuldade, Senhor. Senhor, segura pelas mãos aquele que está fraquejando, Pai. Senhor, aquele que está prestes a olhar para trás, Deus, aviva esse coração, em nome de Jesus, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor. Não esconda o rosto de nós, porque nós carecemos de Ti. Nos ajuda a enxergar, Senhor, todos os sinais, ó Pai amado, que a Tua palavra nos mostra que vão acontecer, Pai, para que a cada dia nós venhamos a estar nos Teus pés, Senhor, buscando a Tua face, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Pai. Com a nossa força nós não conseguimos, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Então nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Que aquele que está dormindo, Senhor, que o Senhor possa acordar, Senhor, e trazer de volta para os caminhos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aviva a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, para não vivermos de acordo com as circunstâncias, mas para vivermos de fé em fé e de glória em glória, Senhor, acreditando na Tua palavra, no Teu poder, e que tudo está no Teu controle, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus.